na missão de fazer com que as pessoas do campo e as pessoas que estão indo para o campo leiam mais. Nas próximas semanas a gente está com um formato novo aqui para a Confraria Agrária. Eu vou fazer uma bibliografia comentada. Eu vou usar vários livros que eu citei e de alguma forma pesquisei para escrever O Colapso e Êxodo Urbano, Construindo Vidas Resilientes e Autônomas no Campo. Tem muitos livros, a gente tem aqui alguns que eu estava aqui fazendo uma revisão para a gente gravar, mas tem vários outros também. E a ideia é que talvez a gente vai pegar um ou no máximo 2 livros por semana. Eu vou mudar um pouquinho o dia, eu vou soltar o vídeo na segunda-feira e vou mudar também um pouquinho do formato da nossa reunião. Eu vou selecionar os comentários com perguntas, então se você quer participar da reunião na quarta-feira e você quer ter a sua dúvida respondida, você pode fazer um comentário no vídeo e aí na quarta-feira a gente abre a nossa reunião que a gente tem feito na Confraria Agrária e eu respondo ali. Vamos dar prioridade primeiro para o conteúdo do livro e para isso a gente tem aqui os vídeos que ficaram para trás, toda a série dos vídeos do Êxodo Urbano Urgente, que explicam os capítulos do livro. Agora, a bibliografia do livro e aí, obviamente, dúvidas acerca de propriedades, para onde ir, enfim, como estruturar o seu plano estratégico para relocalização para o campo. Então, hoje eu pensei aqui em compartilhar com vocês 2 livros que eu não citei no livro, mas que, na verdade, me fizeram escrever o livro. Tem um autor muito bacana, ele é relativamente novo, ele chama James Rebanks, é um autor britânico, e ele escreveu esse livro aqui que é A Vida do Pastor. E esse livro tem um formato muito interessante. Ele dividiu várias, é um livro autobiográfico, e ele dividiu várias partes da vida dele com a família, com o avô e com o pai e tal, em primavera, verão, outono e inverno. Ele é um pastor, um proprietário rural de pequena escala, agricultura familiar, pecuária familiar inglesa. E o que me tocou nesse livro foi que ele teve uma relação muito especial com o avô dele. E quando eu comecei a ler esse livro, eu estava estruturando uma maneira de escrever o Colapso e Êxodo Urbano e eu não conseguia escrever sem citar o meu avô. E eu achava isso difícil de alinhar, de harmonizar. E lendo esse livro eu vi que na verdade fazia todo sentido, porque a gente passa para a escrita a nossa ancestralidade. Esse livro é muito bacana, é um livro bem recente, estourou na Inglaterra inclusive, e na sequência desse livro aqui, que é A Vida do Pastor, ele fez também esse English Pastoral, que é o pastoreio inglês, enfim, né? A vida do pastor, né? Ou pastoreio inglês, enfim. E esse livro é bem interessante também, ele dividiu esse livro em nostalgia, progresso e utopia. O que esses 2 livros têm em comum com o trabalho que eu estou fazendo agora, tem um elemento autobiográfico, uma reflexão da curva de influência do modelo industrial nas famílias do campo. Eu vivi isso com meu avô, que teve toda uma ancestralidade, todo um tipo de produção bastante campesino, passou por uma influência industrial e viu que não dava certo e saiu dela. E esses 2 livros do James Rebanks têm esse arco narrativo de como a família dele teve que lidar com o modelo industrial, a Revolução Verde, o neoliberalismo na década de 80, e depois como é que ele vem recuperando isso e buscando uma produção rural com base em princípios ecológicos. Muito bacana, tem muitas palestras dele na internet, se vocês quiserem dar uma olhada, ele chama James Rebanks, está aqui o nome dele. E enfim, ele começa a contar comigo a história desse livro que eu escrevi, que tem uma parte onde eu compartilho mais o histórico da minha família, principalmente da minha relação com meu avô, e aí depois eu vou desenvolvendo os conceitos que eu acho que são importantes, tanto para o planejamento, a criação de um plano estratégico, a materialização da relocalização para o campo, quanto dos princípios de gestão e de cuidado que a gente tem que ter quando a gente chega numa propriedade rural. Então, o livro que eu escrevi tem uma certa influência desses 2 livros aqui,
mas também é diferente no sentido de que eu tenho uma proposta um pouco diferente, inclusive uma proposta de instrumentalização das pessoas que fazem a leitura. De novo, para vocês que querem fazer o plano estratégico, a transição para o campo, essa transição não é só geográfica, ela precisa ser cultural, ela precisa ser de visão de mundo, ela precisa ser econômica, inclusive, né, no sentido de a gente se viabilizar a partir do território, para que essa transição se complete e para que a gente possa, de fato, derivar as lições que o território e a pertença trazem para a nossa vida. Muita gente vai para o campo, mas continua trabalhando com outras coisas na cidade e essa transição nunca se completa. Para fazer a transição, obviamente, não significa que você tem que ser produtor ou produtora rural. O campo precisa de professores, de artistas, de escritores, de logística, de comércio, enfim, hospedarias, enfim. O campo precisa de uma infinidade de coisas. O campo é multidimensional e cabe tudo, mas é muito importante que a maior parte do nosso sustento, principalmente o sustento de comida, venha do nosso território, senão a gente perde a oportunidade de desenvolver pertença, enfim, derivar as lições, como eu falei. Então, nesse formato, vocês podem voltar nos vídeos anteriores e vocês podem comentar para tirar dúvida sobre o seu processo de transição para o campo. Obviamente eu vou dar alguma prioridade para as dúvidas que estão relacionadas com o conteúdo do livro, nos vídeos passados e nos vídeos que a gente vai falar sobre a bibliografia, mas, eventualmente, se tiver uma dúvida, alguma coisa interessante, eu posso abordá-la também. Então, as nossas reuniões também vão ter esse tema. A gente vai entrar, eu vou responder dúvidas específicas e, se tiver tempo, obviamente, vou tirar a dúvida do pessoal ali na reunião também. Mas ficando mais em cima dos livros e desse processo que é o lançamento agora do Colapso e Êxodo Urbano. E essa missão que eu tenho de fazer o pessoal ler mais, que eu acho que é muito importante. Tem uma curiosidade sobre esse trabalho, que a maior parte desses livros não existe no Brasil. Digo, não existe em português, estão aqui, né? Mas eu tenho um hábito de leitura em inglês. Muitas das coisas que eu leio não estão disponíveis em português. E o Colapso e Êxodo Urbano, de certa forma, já começa a introduzir uma série de obras que eu traduzi alguns trechos e que eu venho comentando. Então, a partir de segunda-feira da outra semana, a gente vai ter o vídeo na segunda-feira, vocês podem comentar com dúvidas e perguntas, eu entro na quarta-feira com a reunião com o link do grupo da confraria, inclusive vocês podem se inscrever, vai ter um link aqui na descrição desse vídeo, para vocês participarem da mala direta da confraria. Aí vocês entram para o grupo, é um grupo no Telegram, vocês recebem o link, participam de uma reunião fechada no Zoom, e eu tiro dúvida de vocês ali. E a gente vai seguir com esse formato, e enquanto a gente faz nesse semestre os lançamentos. De novo, por enquanto a gente tem Gravatal em Santa Catarina, Florianópolis em Santa Catarina, Porto Alegre e Nova Petrópolis no Rio Grande do Sul, Campinas em São Paulo, Brasília, BH e Brumadinho em Minas Gerais. São as que a gente tem por enquanto para esse semestre, segundo semestre, com o lançamento presencial do livro. Tem oficinas mais curtas, oficinas de um dia inteiro e algumas oficinas de final de semana. Então, ao longo das próximas semanas, dos próximos meses, provavelmente, a gente vai fazer uma revisão bibliográfica, enquanto eu vou fazendo o lançamento presencial do livro também. Muito obrigado. Até a próxima confraria. Sai na segunda e a reunião na quarta.